Olá, muito boa tarde. Com o próximo domingo no horizonte, lembramos que a Igreja assinala nessa data o Dia Mundial das Missões. Como tal, temos connosco o Padre José Rebelo, que é missionário comboniano e também o Diretor Nacional das Obras Missionárias Pontifícias. Muito boa tarde, Padre José Rebelo. Obrigado por estar aqui entre nós no programa Eclésia. Temos, na verdade, esse Dia Mundial das Missões, que a Igreja assinala no próximo domingo, o 30º do Tempo Comum, mas é um momento muito particular, como missionário que é, e de uma vida vocacionalmente entregue a esta forma de servir a Igreja, é importante que a Igreja recorde esta sua dimensão missionária, que vai muito além daqueles, como o Padre José Rebelo, um dia escolheram ser missionários, mas desde logo é algo que se recebe no próprio batismo, não é? Este mandato de partir para a missão. Cada um está desafiado a isso. Sim, é uma responsabilidade que nos cabe a todos. Alguns de nós partem, são missionários profissionais, digamos, vão para outras terras, encontram outros povos, outras culturas, mas somos todos missionários, somos todos chamados a testemunhar este dom da fé que recebemos e que, como o Papa nos sugere, não podemos calar, não podemos não afirmar aquilo que experimentamos. Portanto, é uma responsabilidade que cabe a todos. Aliás, há uma coisinha na mensagem do Papa para este dia que diz, mesmo os mais débeis, mesmo aqueles que parece que não podem fazer nada, são chamados a testemunhar o Evangelho. E todos nós acho que temos conhecimento de pessoas que, mesmo fisicamente muito limitadas, que dão um testemunho incrível de alegria, de contentamento, de fé. Este anunciar o Evangelho, hoje vivemos tempos em que há uma mentalidade de que as pessoas não se devem impor nas suas ideias umas às outras, mas aqui quando falamos desta ousadia também de estar disponível para este anúncio de Evangelho, é tantas vezes com o exemplo de vida, não é? As ideias claras que temos sobre as coisas, e acaba por ser esse o testemunho eficaz que leva o Evangelho aos outros também, não é? Sim, não se fala imediatamente de anunciar com palavras, mas ter uma presença em linha com os valores do Evangelho, uma presença que é testemunho de alegria, de comunhão, de interesse pelos outros. O testemunho, o anúncio, o falar de Jesus vem a um certo momento da nossa presença e do nosso trabalho com os outros, porque é algo que de facto nos enriqueceu, qual sentimos a necessidade de falar. O Papa disse que o anúncio não é o resultado de um raciocínio, diz que é um ardor, é uma chama. Ele até cita Jeremias, algo que nos arde dentro. Este dom que recebemos, achamos que pode ser um enriquecimento para outros, porque a fé é um enriquecimento. A fé é uma força no meio das dificuldades. A fé dá ajuda-nos a enfrentar as dificuldades que encontramos. Portanto, achamos que a fé é um enriquecimento também para outros e por isso testemunhamos. É esse também o modo de proceder como missionário comboniano, e recordo que os combonianos estão em muitas latitudes, em muitos países, muitas zonas do planeta. Um missionário católico no meio do Sudão, por exemplo, não é? Como é que anuncia Evangelho? Se calhar, lá está, como aquilo que referíamos, com esta atitude alegre, esta presença que não abandona aquele povo com tantas dificuldades, e assim passa uma outra... As pessoas percebem que há ali algo diferente, não é? Sim, a missão é muito importante. Muito importante. Eu diria, talvez, 3 razões básicas para continuar a fazer missão, para continuar a partir, para continuar a dar testemunho da fé. A primeira é, naturalmente, transmitir este dom que recebemos.
A fé é uma fonte de contentamento, de alegria, de felicidade. E nós sabemos como todas as pessoas aspiram à felicidade, mas às vezes procuram-na onde não a podem encontrar. É aquela famosa parábola da senhora que perde uma agulha dentro de casa, onde tem pouca luminosidade e vem procurar a agulha para debaixo da luz do poste da rua. E passa um jovem e vê a senhora a procurar e diz, o que é que a senhora procura? Eu perdi uma agulha, e ele ajuda-o a procurar a agulha, mas depois cansa-se e pergunta à senhora, mas a senhora tem a certeza de que perdeu a agulha aqui? Não, meu jovem, eu perdi a agulha lá dentro, mas lá dentro eu não vejo. Portanto, às vezes temos a tendência a procurar onde sabemos que não vamos encontrar. E portanto, o testemunho da fé é importante, é a primeira razão da missão. Mas depois há também a ajuda ao desenvolvimento e ao desenvolvimento integral. Os missionários ajudaram tantíssimo nesse desenvolvimento de muitos povos. Eu mesmo, a primeira vez que trabalhei na África do Sul, antes de sair, em 95, em 96, deixei uma escola de computadores pronta, a funcionar. Porquê? Achávamos que numa zona rural, bastante isolada, que ter uma escola de computadores podia formar jovens que depois trabalhassem nos negócios locais, no controle de estoques, na informatização. Interromper o ciclo da pobreza, não é? Interromper o ciclo. Quando cheguei a Portugal começava-se a falar de internet. Eu digo, olha, foi mesmo a calhar esta escola de computadores. Lá na missão, que era a maior missão da Diocese do Witbank, na África do Sul, os irmãos trabalhavam na promoção humana, no desenvolvimento, e uma das coisas era aumentar a produção agrícola das pessoas. E então estudaram os solos e também o nível de precipitação, de chuva que caía, e poder escolher o adubo mais apropriado para aqueles terrenos bastante secos, em que chovia pouco, e com aquelas características. Portanto, em parceria com uma organização não governamental chamada Operation Hunger, que era dirigida por uma senhora judia sul-africana, em poucos anos a produção agrícola aumentou 5 vezes. Portanto, aqui tratava-se de pôr comida na mesa. Naqueles anos, os silos para guardar o milho já não era suficiente. Tinham que pôr cobertos com plásticos enormes a produção agrícola de muitas pessoas naquela zona. E esta é uma forma muito concreta de construir evangelho junto das pessoas. Agora, também pediram-lhe outra missão. Recentemente, é o diretor nacional das Obras Missionárias Pontifícias. É também esta preocupação da Igreja Universal de ter esta estrutura transversal aos vários países, às várias dioceses. Como é necessário realmente estimular esta dimensão missionária na igreja local, não é? Sim, e aqui era a terceira vertente do porquê que a missão é importante. É encontro de povos, é encontro de culturas. As pessoas têm competências diferentes e os povos também. Têm valores e limites. E a missão é este encontro de povos e de culturas, este encontro de igrejas. E nós temos muito a dar e temos também muito a receber. E é importante que nos demos conta para a riqueza que também existem noutros povos e até os limites da nossa própria cultura e forma de acreditar. Às vezes falamos, há igrejas muito necessitadas,
e há igrejas muito jovens, muito dinâmicas. Há países na África onde a igreja tem crescido exponencialmente. Qual é o sentido de ajudar? Nós devemos partilhar este dom. E eles também são chamados a partilhar o dom. E podemos ajudar-nos uns aos outros muitíssimos na partilha destes valores, das nossas experiências de vida, da maneira como concebemos a vida, o mundo, a democracia, a maneira de viver, até a maneira de comer. Há um grande enriquecimento nesta partilha. E as obras missionárias pontifícias, das quais está agora à frente entre nós, é assim, fazem um bocadinho a ligação entre tudo isto? Exatamente. Queremos ajudar nesta reflexão do que é a missão. A missão para fora, mas também a missão aqui dentro. Ajudar nessa reflexão. Porque não ganhamos nada em fechar-nos, em fechar as nossas comunidades. Nós temos muitas necessidades, mas ao partilharmos, ao concentrarmos também das dificuldades dos outros, nós mesmos somos enriquecidos. Ganhamos ao partilharmos. Muito bem, Padre José Rebelo, ficam aqui linhas base do que é a presença e o trabalho missionário hoje em dia, esse desafio que toca a todos na Igreja, mas este programa é também composto por um espreitar a liturgia do próximo domingo, este Dia Mundial das Missões, é o 30º do Tempo Comum, e propunha-lhe agora que por breves instantes escutássemos o Evangelho desse domingo, que é de Marcos. Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó com os discípulos e uma grande multidão, estava um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: Jesus, filho de David, tem piedade de mim. Muitos repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de David, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e disseram-lhe: Coragem, levanta-te, que ele está a chamar-te. O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? O cego respondeu-lhe: Mestre, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Padre José Rebelo, temos aqui este episódio da cura do cego, Bartimeu. Na realidade, estamos perante uma intencionalidade que nos fala de algo mais do que uma simples cura que permite a passagem da cegueira à possibilidade de ver. Ao fim e ao cabo, é também uma libertação de uma certa escravidão, de uma certa incapacidade que às vezes nos afeta a todos nós, não é? Sim, é um episódio muito bonito. É o último milagre do Evangelho de Marcos. Podemos dizer que Bartimeu é um símbolo de todos os marginalizados, porque ele estava sentado à beira do caminho, dependia da generosidade das outras pessoas para viver, tinha sido excluído, mas importante aqui é que não se resignou. E quando percebe, quando há esta oportunidade de encontrar Jesus, ele tenta agarrá-la com as duas mãos. E então começa a gritar com todas as forças. Portanto, o seu grito é a oração mais básica, porque exprime sofrimento, exprime necessidade. Portanto, aqueles que seguem à volta de Jesus tentam calá-lo, diz, estás a gritar. Portanto, isto é um bocado irónico. Aqueles que rodeiam Jesus, em vez de o ajudarem a encontrá-lo com Jesus, são obstáculo. Portanto, o cego não aceita as suas repreensões e insiste a gritar. Portanto, ele agarra a oportunidade que se lhe apresenta e é, de facto, a última oportunidade, porque Jesus está em Jericó
e está a caminho da sua viagem, a caminho de Jerusalém, na sua última viagem para Jerusalém. Portanto, a oração de Bartimeu, que é mencionada 2 vezes, Jesus, filho de David, tem piedade de mim. Portanto, ele não pede imediatamente para ser curado, porque, efetivamente, ele precisa muito mais do que ser curado da sua cegueira física. Ele precisava de misericórdia, precisava de ser aceite novamente na sociedade, precisava de meios de sobrevivência, precisava de ser aceite como uma pessoa e não só como um mendigo. Porque as pessoas olhavam para ele como um mendigo, como se não fosse uma pessoa. É o que acontece muitas vezes conosco, a quem pede. Portanto, só depois de Jesus o ter chamado é que ele lhe diz: Senhor, que eu veja. O que é que queres? Mestre, Rabuni, meu mestre, que eu veja. Portanto, esta oração, este pedido do mendigo é um modelo de oração. É uma oração curta, mas incisiva, claro, vinda do coração. Avançando também, a primeira leitura, que é de Jeremias, de alguma forma podemos dizer que está, de certa forma, nesta linha, e fala-nos de um povo que acaba por regressar de uma situação também de prisão, de subjugação, mas Deus é esta presença que está sempre junto, que está sempre próximo, e é este povo agora que regressa à sua terra. Sim, é um povo exilado a quem Jeremias conforta, dá ânimo, dá esperança, e fala de um regresso de todos, dos cegos, dos coxos, das mulheres que estão grávidas, das que deram à luz. É a libertação de todos. Portanto, esta leitura é tirada do livro da Consolação, nos capítulos 30 e 31 do profeta Jeremias, e há esta promessa nestes capítulos de que Deus vai curar as feridas de todos, sobretudo as feridas do pecado, e vai fazer algo de novo, que não é simplesmente uma restauração daquilo que existia. Portanto, eles vão regressar à sua terra e oferece-lhes de que os vai levar a águas correntes por caminho plano em que não tropecem. E diz: porque eu sou um pai para Israel. Eu sou um pai. Portanto, um pai que cura. Muitas vezes esta imagem do pai confunde-se com os traços da mãe. Alguém que, de facto, tem cuidado, que dá atenção. Na Epístola aos Hebreus, da segunda leitura, acabamos por ter também essa figura do sacerdote como o elemento de ligação a esse pai próximo, não é? Alguém que até pode sair do meio do povo, mas que faz esta ponte, esta união com esse Deus maior. Sublinha as atitudes do sumo sacerdote em relação aos seus irmãos e às suas irmãs. A humildade. Lembremos que o sacerdócio de Cristo é definido na carta aos Hebreus com 2 palavrinhas: fiel e misericordioso. Aqui sublinha-se o misericordioso. O sacerdote que sai do meio do povo é chamado a sentir as dificuldades do povo, a exercitar a misericórdia, a ser compassivo, a ser paciente, porque diz a leitura, também ele está revestido de fraqueza. Ele é chamado a trabalhar em favor do povo, a assumir as dores do povo. É um bocadinho como missionário também. Exatamente, não há lugar para distâncias, para clericalismos, apresentar falsas seguranças que não existem. Nós somos chamados, como sacerdotes, como missionários, todos somos chamados a fazer-nos próximos e a assumirmos um bocadinho as dores de todos. Obviamente que isso não é um caminho fácil, mas é um caminho gratificante,
porque ao interessar-nos, ao fazer-nos próximos dos outros, ao sermos compassivos com os outros, Deus é compassivo conosco, como um pai, como uma mãe. Se nós cuidamos dos outros, Ele cuida de nós. E há alegria neste serviço. É um bocadinho esta noção, esta percepção que teve um dia quando vocacionalmente se decidiu também por este caminho da missão, de ir junto dos povos, de partilhar as suas fragilidades, não é? E ao fim e ao cabo percebeu na altura isto que me estava a dizer agora. Sim, eu sempre senti esta ideia de ser missionário. E que é paradoxal, porque eu sentia medo. Aquela ideia de partir, de ir para a África, causava em mim medo. Por outro lado, senti na experiência vocacional do encontro com Jesus que eu não podia dizer que não. Era algo mais forte do que eu. Um bocadinho à semelhança da experiência de Jeremias. Eu podia ter escolhido outra coisa, talvez uma vida que me parecia mais simples, mas eu nesse sentido não era completamente livre, porque Deus me impelia de dentro a ser missionário. Muito bem, ficamos com o seu testemunho neste dia em que espreitamos já esse grande dia mundial das missões que vai acontecer no próximo domingo. Padre José Rebelo, muito obrigado pela sua partilha hoje aqui entre nós. Eu lembro que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1, quando forem 22h45. Agradecemos a sua companhia, despedimos-nos com o desejo de uma boa tarde e também um bom fim de semana.